Bom dia a todos e a todas que nos assistem. Dentro do projeto da Escola Superior de Advocacia, de levar o conhecimento atualizado para os advogados, advogadas, estagiários e estagiárias de todo o Estado de Minas Gerais, eu tenho a honra, hoje, o privilégio aqui, de poder falar sobre o tempo à disposição e composição da jornada de trabalho na perspectiva da nova lei 13.467, que foi promulgada agora, dia 13 de julho de 2017. Sem antes adentrar ao tema específico, nós vamos fazer uma retrospectiva história até para contextualizar e compreender melhor o tema ora em debate. Inicialmente, como todos sabemos, o direito do trabalho vem de uma construção ao longo de muitas décadas, tendo seu ápice ou seu reconhecimento, surgimento com a Revolução Industrial, apesar que, durante toda a existência humana, o trabalho sempre fez parte da vida das sociedades. E, a partir da Revolução Industrial, com as descobertas, mudanças de tecnologia, novas perspectivas da sociedade, novas demandas, nós temos aí uma necessidade de se implementar um estabelecimento de regras entre trabalhador e empregador, com a finalidade de organizar o sistema produtivo. Então, o direito do trabalho ele surge na época da Revolução Industrial, decorrente de uma série de fatores que estavam acontecendo no mundo e, consequentemente, os países vão estabelecendo as suas regras de acordo com a necessidade, com o ordenamento jurídico de cada um. Na verdade, em que pese o direito do trabalho ter surgido com a Revolução Industrial, ele é reconhecido enquanto direito a partir do constitucionalismo social, que vem com a Constituição do México, que foi a pioneira, em 1917, e, na sequência, a Constituição alemã, em 1919. Tão importante quanto o constitucionalismo social foi também a criação da OIT, em 1919, a partir do Tratado de Versalhes, depois de que os países envolvidos na guerra se reuniram e passaram a discutir, a debater todos os problemas advindos da guerra no que diz respeito à exploração da mão de obra infantil, da mulher, dos doentes, dos velhos, porque, naquela época, não havia regramento mínimo em relação ao pagamento de salário, tampouco em tempo à disposição do empregador. E é assim que o direito do trabalho caminha, especificamente aqui no Brasil, ele vem se consolidar na década de 30. Nós temos aí a Constituição de 1934, já na era Vargas, que é o marco do constitucionalismo social no Brasil. De 1930 a 1943, não só o direito do trabalho, mas o sistema previdenciário, a justiça do trabalho, que até então eram juntas de conciliação e julgamento, as obras doutrinárias, os cursos, enfim. Essa fase é extremamente importante para que nós saibamos o que foi que aconteceu com o direito do trabalho no Brasil, apesar de que sua sistematização se deu através de um regime absoluto, como todos sabem, através do governo do Getúlio Vargas. O ápice desse momento é a CLT, em 1943, que não teve a pretensão de ser um código. A CLT é uma consolidação das leis até então existentes, né? De lá para cá, foram várias as tentativas de se estabelecer um código do trabalho, mas, por um motivo ou por outro, isso não chegou a se definir. Nós temos aí, como documento importantíssimo, depois da CLT, a Constituição de 1988, que essa, sim, é o ápice, né, do constitucionalismo social no Brasil, principalmente porque ela normatiza princípios e princípios afetos ao direito do trabalho, a exemplo do artigo 1º da Constituição, que fala, no seu inciso 3, da dignidade, do princípio da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho e da livre iniciativa. Tudo isso para poder demonstrar que o direito do trabalho ele se firma como um direito social e elenca na Constituição, a partir do artigo 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 11, todo o arcabouço jurídico balizador das relações empregado-empregador. Importante dizer também que, antes do estabelecimento do direito do trabalho,
nós tínhamos uma sociedade formada por homens escravos e servos. Então, só a partir do momento que essa sociedade se organiza e coloca fim a essas formas perversas, né, de tratamento de mão de obra, e é com a afirmação do homem como sendo um ser livre, é que nós, efetivamente, podemos falar em direito do trabalho. Importante salientar também que, apesar de hoje nós termos notícia, e muita notícia, principalmente aqui no Brasil, do trabalho em condições análogas de escravo, né, é um trabalho que atenta contra a dignidade da pessoa humana, mas não se dá aquele trabalho do homem na condição de objeto, de coisa, como se deu até 1888, com o fim da escravidão. Então, feitas essas considerações, nós temos que, a partir de 1988, nós passamos a considerar o direito do trabalho numa perspectiva principiológica, né, principalmente voltada para o princípio da igualdade, da dignidade da pessoa humana, e, com isso, a CLT foi sofrendo alterações no seu texto ao longo dos anos, dessas décadas, bem como a constituição dos sindicatos, que foram estabelecendo os direitos para as categorias profissionais específicas. Fato é que nós temos uma notícia de que a CLT precisava ser remodelada, que o direito do trabalho é um direito antigo, e, ao contrário dessa fala, nós entendemos que o direito do trabalho é um direito novo, pois ele vem da década de 40, principalmente aqui para nós no Brasil, e que a CLT vem sofrendo alterações desde então. A exemplo disso, nós temos a Lei do Aviso Prévio, em 2011, que foi alterada, agora, em 2015, a Lei da Terceirização. Então, nunca deixou de sofrer alterações. Bom, diante de uma crise econômica mundial, e o que vem por trás dessa crise realmente é um mercado de livre concorrência dentro da perspectiva capitalista, é necessário que algumas questões sejam revistas, óbvio, em todos os segmentos. Nós temos aí a reforma política, a reforma tributária, o Código de Processo Civil, que foi alterado mais recentemente, e não seria diferente com o direito do trabalho. Como eu disse anteriormente, houveram várias tentativas de se estabelecer um Código do Trabalho, mas que não se concretizou. Ocorre que, numa política do governo, se firmou uma comissão e se estabeleceu um prazo para alteração da legislação trabalhista no Brasil. Isso ocorreu num período de 9 meses. Importante que não houve nenhum tipo de participação dos atores envolvidos nesse processo. Nós não tivemos fala dos representantes dos advogados, dos juízes, dos procuradores do trabalho, dos sindicatos, de ninguém. Foi simplesmente o governo que estabeleceu uma comissão e essa comissão entendeu por alterar e incluir alguns dispositivos na nossa CLT. Fato é que uma mudança tão grande como essa, na verdade, deveria ter resultado num código, haja vista que foram praticamente 200 alterações, né? O que muda sobremaneira a nossa perspectiva de atuação na advocacia. Já adentrando no tema que é objeto da nossa aula de hoje, nós observamos aqui, com relação ao artigo 58 da CLT, o tempo à disposição do empregador. Aquele período que o empregado adentra a empresa, está à disposição, mas, efetivamente, ele não está à disposição porque está no labor, na sua atividade. Mas, muitas vezes, ele está colocando o seu uniforme, colocando o seu equipamento de proteção e segurança. Em alguns momentos, ele está se deslocando dentro da empresa, porque, às vezes, essa empresa, entre o lugar que ele entre o portão principal e onde ele vai bater o ponto, existe uma distância que ele precisa percorrer. E é assim que a jurisprudência foi entendendo, com o passar do tempo, que esse tempo à disposição deveria ser remunerado. Daí a súmula 366, que estabelece isso de forma bastante precisa. Só relembrando, né, o artigo 58, parágrafo 1º, estabelece que não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de 5 minutos,
observado o limite máximo de 10 minutos. Com relação à súmula 366, não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de horário do registro de ponto, não excedentes de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Se ultrapassado esse limite, será considerada como extra a totalidade do tempo que exceder a jornada normal, pois configurado o tempo à disposição do empregador, não importando as atividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do tempo residual, como troca de uniforme, lanche, higiene pessoal e etc. E é assim que vem sendo feito, né? É lógico que nós sabemos, na nossa lida diária, na nossa militância na advocacia, muitas vezes alguns colegas fazem pedidos absurdos, impossíveis na Justiça do Trabalho, requerendo esse tempo à disposição para além do que o trabalhador tinha direito. Mas, na verdade, não podemos perder o foco de que essa relação capital-trabalho ela pressupõe a hipossuficiência e fragilidade do trabalhador, e, por isso mesmo, vem o direito do trabalho, com essas leis e a jurisprudência fortalecendo isso, tentar minimizar os impactos dessa relação. Pois bem, o que acontece, o que traz de novo a reforma em relação a esse aspecto? Ela traz um artigo que, numa análise mais aprofundada, ele me passa muito pela exceção do que efetivamente pela regra. Porque esse artigo ele estabelece o seguinte, artigo 4º, parágrafo 2º, na verdade, incluiu o parágrafo. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, então é uma negativa do tempo à disposição, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos previstos no parágrafo 1º do artigo 58. Então, é uma negativa ao artigo anterior. Quando o empregado, por escolha própria. Então, importantíssimo esse detalhe, por escolha própria. Tá? Buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou má condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer atividades particulares, entre outras, que eu vou listar aqui. Então, vejo, senhores, que, com base numa exceção, porque eu quero crer que aqueles que pleiteiam na Justiça do Trabalho o tempo à disposição sem fazer jus ao mesmo, né, com base nessa exceção, se estabelece um artigo dizendo que não há que se contar mais o tempo à disposição. E essa prova que o trabalhador estava na empresa, não por vontade própria, mas por determinação do empregador, é o empregado que vai ter que fazer. Eu acho que aí ficou bastante complicado na atuação prática, porque aqui, na sequência do artigo, fala que se ele tiver, dentre as atividades, fazendo práticas religiosas, descansando, lazer, estudo, alimentação, atividade de relacionamento social, higiene pessoal, troca de roupa, uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. Ou seja, quando é efetivamente que o trabalhador escolheu ficar dentro da empresa para fazer as suas atividades e quando é que ele está dentro da empresa à disposição do empregador. É uma questão bastante complexa. Depois, para a gente concluir, vamos seguir mais um pouquinho para dizer do escândalo que foi a alteração do nosso artigo 58 em relação à hora in itinere. Tá? O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho para seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho por não ser tempo à disposição do empregador. Então, essas duas alterações expressivas, a do artigo 4º, parágrafo 2º, e essa alteração do 58, onde acaba com a hora in itinere, que é o tempo à disposição do trabalhador, eu entendo, né, que, na modulação tempo-trabalho, é uma verdadeira afronta
ao dispositivo constitucional que estabelece a jornada efetiva do trabalhador em até 8 horas diárias e 40 semanais, salvo aquelas exceções dos turnos ininterruptos de revezamento, que são estabelecidos por acordo e convenções, as jornadas de 12 por 36, que também sofreu algum tipo de alteração. Bom, então poderíamos pensar, feitas essas considerações, como dito anteriormente, vem uma súmula, que é a 336, e estabelece que, se provar esse tempo à disposição, há que ser remunerado. Mas aí nós temos um outro problema. O artigo 8º da CLT também foi alterado. E essa alteração do artigo 8º me parece uma das mais graves dentro desse pacote da reforma trabalhista. Porquanto esse artigo 8º, no seu parágrafo 2º, ele diz assim: súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos, nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Então, com a determinação do artigo 8º da CLT, que retira a força das jurisprudências, nós temos aqui, o que nos sobra é a lei seca, é a norma. Se a norma fala que não vai remunerar, não adianta eu, advogada, em nome de princípios, de dizer que é inconstitucional, antiético e qualquer coisa que o valha, que eu não vou conseguir mudar. E aí eu fico refém do quê? De quem? Como que nós vamos resolver esse impasse? Bom, na minha modesta avaliação, me resta um artigo na CLT que eu acho que é o que pode nos salvar, que é o artigo 9º da CLT, que fala da nulidade dos atos. Então, vejam vocês, para que nós possamos ter uma compreensão da aplicação desses dispositivos no nosso dia a dia, sem, contudo, mitigar direito dos nossos trabalhadores, mas aplicando a lei, porque é óbvio que o juiz, na hora do julgamento, ele vai fazer valer a lei, nós temos que ter um conhecimento ampliado, normativo e principiológico para poder nos defender. Daí a importância do estudo, não só da lei como ela era e como ela passa a ser. Bom, então, em relação a esse tempo à disposição, alteração do artigo 4º e a alteração do artigo 58, e, consequentemente, essa mudança do artigo 8º, eu tenho que a súmula 366 vai deixar de valer. E aí nós vamos ter que buscar, nós vamos ter que construir uma outra alternativa para resolver essa hora extra do nosso trabalhador em relação ao tempo que ele está à disposição. Esse é um ponto. Outra coisa importante que eu não poderia deixar de dizer é que o valor do salário do trabalhador ele está diretamente ligado ao tempo que ele está na empresa. Então, qualquer alteração expressiva, tanto no salário quanto na jornada diária de trabalho, faz diferença no resultado. E esse resultado final, ele não se limita ao salário propriamente dito, que é aquela contraprestação no final do mês, mas, sobretudo, nos direitos trabalhistas de um modo geral. Porque aí nós temos o 13º, as férias, o fundo de garantia, e o que efetivamente vai aderir a esse salário e o que não vai aderir. As horas extras habituais, elas deixam de ter a importância a partir do dia 13 de novembro, aliás, do dia 11 de novembro, que entra em vigor, porque as horas extras habituais elas não vão compor mais a base de salário. Então, a implicação do tempo à disposição tem um desdobramento que vai para além da discussão efetiva do pagamento ou não das horas extras. E aí nós temos que analisar também outras figuras que vieram junto da reforma. Por exemplo, eu tenho a questão do teletrabalho, eu tenho a questão da mulher que vai amamentar, daquela pausa, né, que ela tem de meia hora quando chega, meia hora quando sai para amamentar.
Eu tenho o problema do trabalho do intermitente, que agora ele está à disposição quando convocado pelo empregador. Então, todas essas figuras novas, elas vão possibilitar, né, uma conjunção de fatores que vai levar à discussão efetiva essa modulação, esse tempo do trabalhador à disposição. Bom, para que nós não possamos perder o rumo, né, dessa história e que a gente possa buscar uma alternativa, nós temos também uma alteração expressiva e que deve ser analisada, que é a alteração do artigo 444 da CLT. É um artigo que fala do limite da autonomia da vontade das partes. Até essa reforma, as partes, empregado e empregador, são livres para pactuar a relação de trabalho, desde que não contrarie as normas constitucionais, legais, expressas na Constituição e na própria CLT. Ok. Então, eu posso combinar com o meu patrão tudo o que eu quiser, desde que eu não contrarie a lei. Ocorre que esse artigo também sofreu uma alteração na medida em que ele coloca um parágrafo único que diz: a livre estipulação a que se refere o caput desse artigo, ou seja, essa autonomia da vontade das partes, né, ela aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A dessa consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal ou igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Só amarrando isso aí para compreendermos melhor. Esse artigo 444, ele vem me dizer o seguinte: olha, tudo aquilo que foi modificado e que pode ser objeto de negociação entre as partes, seja por acordo individual, seja através de sindicato, não precisa mais ter a lei como parâmetro. Então, eu posso acordar com o meu empregador que aquele tempo à disposição para me trocar, para colocar o EPI, vai ser remunerado ou não. Ok, então me deu essa liberdade para fazê-lo. Primeiramente, se eu for uma pessoa que tem curso superior e que receba mais do que R$11 mil por mês, que seriam 2 vezes o valor do regime geral da Previdência. Muito bom, estou gostando disso. Aí eu venho no 611, porque ele cita o 611, para saber o que o sindicato poderia negociar por mim. E aí me diz, dentre os aspectos pertinentes ao tema ora em questão, que o sindicato pode discutir ou pactuar a jornada de trabalho, banco de horas, intervalo intrajornada, o teletrabalho, o regime de sobreaviso e trabalho intermitente. Olha a importância dessa conjunção desses artigos. No 444, sinalizando o 611, a norma que se chega vem me dizer que eu, trabalhadora que tenho curso superior, tenho a competência para discutir o meu contrato e estabelecer um acordo. Se eu for incompetente, porque eu não tenho curso superior nem recebo mais do que R$11 mil, eu ainda tenho um plano B, que é o sindicato que negocia por mim. Só que a lei está autorizando negociar direitos que são direitos assegurados pela Constituição. O artigo 7º da Constituição é claro em relação à jornada, em relação ao tempo de descanso, sem contar que nós ratificamos convenções internacionais que versam sobre a saúde e segurança do trabalhador. Ou seja, o que vai acontecer a médio e longo prazo com esses trabalhadores que vão negociar, entre aspas, os seus direitos? Bom, quem não quiser negociar vai perder o emprego, porque nós temos vagas sobrando no mercado. Esse é o primeiro ponto. Então, aquela pessoa que tem curso superior, se a negociação não lhe for favorável,
Tudo bem, ela rompe o contrato e é óbvio que o empregador vai colocar outra no lugar. E quero crer que ela vai ter uma certa dificuldade para conseguir um outro emprego. Nós sabemos hoje a questão da qualificação profissional, como que ela enfrenta dificuldades para se inserir no mercado de trabalho. Segundo ponto, se eu não tenho essa possibilidade do curso superior, mas eu tenho um sindicato, então eu vou deixar nas mãos do sindicato todo o meu direito. Ele vai negociar por mim. E aí nós temos um outro problema. Até que ponto, tirando os sindicatos metalúrgicos, dos professores, só a guisa de exemplificação, porque aqui o rol é extensivo, nem todos os sindicatos têm a competência e a possibilidade de negociar para os seus representados, porque são sindicatos fracos, são sindicatos que não têm a participação dos trabalhadores de um modo geral. Ou seja, aquilo que a doutrina prega, né, como relação de emprego, ter caráter consensual, ela perde esse caráter consensual e passa a ser um contrato de adesão. Ou seja, ou eu aceito para ter a possibilidade de trabalho, ou eu fico sem trabalho. Tudo bem, houve uma infração dos meus direitos, houve um conflito individual, vou à justiça. A justiça continua funcionando, mas o juiz ele pode julgar tão somente nos termos da lei. E a lei deixa de ser favorável a esse trabalhador, colocando hoje o trabalhador numa condição de quase igualdade com o poder capitalista. Então, nós estamos diante de um quadro, né, que nos amedronta, de alguma forma, porque nós não sabemos o desdobramento dessas medidas ao longo da sua aplicação. Outra questão importante, não houve, em momento algum, um estudo de impacto do que vai acontecer. Nós temos aqui, na atuação cotidiana na Justiça do Trabalho, pautas para audiência inicial para 2019, né, 2018, às vezes, alguma ação que é distribuída hoje. Tudo bem que faltam praticamente 3 meses, 2 meses e alguma coisa para encerrar o ano, mas pautas longas, final de 2018 e 2019. E não poderia ser diferente, porque o judiciário também passa pelas suas dificuldades. E aí nós nos deparamos com a seguinte situação. Eu agora posso ter, no primeiro momento, um volume absurdo de reclamatórias trabalhistas, em razão dessas mudanças, uma morosidade provocada pela dificuldade dos juízes de se entender como aplicar esse novo direito, quais são os limites da aplicação desse direito, e, num terceiro ponto, como agora os acordos extrajudiciais também poderão ser homologados pela Justiça do Trabalho, eu vou ter uma pauta super inchada. Então, aquela verba que era de natureza alimentar, que nós lutamos por ela desde o início dos nossos processos, ela perde esse caráter, entre aspas, de natureza alimentar, porque ninguém pode ficar 2, 3, 5, 10 anos na expectativa de um direito. Então, a insegurança jurídica é que passa a pautar essas relações de trabalho daqui para frente. Não fosse apenas isso, nós ainda caímos numa situação absurda dentro dessa perspectiva de criação de trabalho intermitente, teletrabalho, a figura do trabalhador autônomo dentro da CLT, que certamente vai ser discutida oportunamente. Nós temos aí uma precarização absurda do trabalhador e das condições de trabalho, e eu penso que passa a ser uma retomada ao início da década de 20, de 30, lá da construção do direito do trabalho, a partir do momento que a gente tem esse trabalhador, mais uma vez, em condições análogas ao trabalho de escravo. Eu acho que nós vamos ter um exército de mão de obra, né, mal paga, ainda que se aumente a taxa de empregabilidade. Não acho que isso gera circulação de riqueza, porque o poder de compra
né, ele diminui e, consequentemente, eu não penso que isso venha trazer um crescimento econômico. Muito antes, pelo contrário. Nós vamos ter um achatamento dessas relações, consequentemente, você tem um alto índice de violência, você tem um ganho expressivo de uma minoria da parcela da população, que vai concentrar a riqueza, e vamos ter aqui uma privatização em setores como educação, como saúde, como já temos observado nas últimas décadas. Com isso, eu finalizo minha fala, né, com um recado para que todos aqueles que se importam com o direito do trabalho, que se importam com a sociedade, numa perspectiva de futuro, a médio e longo prazo, porque a curto prazo nós não sabemos ainda o que é possível de ser feito, que façam uma reflexão a respeito do que realmente a Constituição nos trouxe a partir de 88, no que diz respeito aos princípios e valores da nossa sociedade, e que nós possamos resgatar, de alguma forma, na nossa atuação diária, essa aplicação principiológica e, principalmente, dos direitos que são inerentes a cada cidadão.